losango ali, deixa eu usar o quadriculado do quadro para fazer um losango bonito e honesto. Ele botou uma carga aqui que vale mais 2Q. Ele colocou uma carguinha ali que vale mais Q. E aqui uma outra carga que vale menos 2Q. Sabendo-se que não existem outras cargas elétricas presentes nas proximidades desse sistema, qual das setas mostradas na figura representa melhor o campo elétrico no ponto P, quarto vértice do losango? Então ele quer saber como é que é o campo ali naquele ponto P que eu acabei de marcar em vermelho. Tu vê, o fato dele já ter dado as setas para vocês atrapalha a resolução. O ideal seria o aluno recopiar essa estrutura sem as setas, fazer a análise dele para depois escolher a solução. Então eu não vou colocar as setas ali porque vai perturbar a minha solução. Campo elétrico gerado por essa carga aqui. Essa carga sendo positiva, ela gera um campo de afastamento. Eu tiraria uma pontilhada, né, que passa pela carga pelo ponto de estudo. Como essa linha aqui já está na direção correta, então eu só vou desenhar. E vou desenhar esse campo de afastamento. Afastamento porque a partícula é positiva. Já essa outra partícula tem o mesmo módulo dessa. Então a intensidade do campo elétrico que ela gera ali é o mesmo, já que as distâncias são as mesmas. Só que por ela ser negativa, ela gera um campo de aproximação. Outro vetor campo elétrico. Se eu chamar essa partícula de A, esse é o vetor gerado por ela. Se eu chamar essa partícula de B, esse é o campo elétrico gerado por ela. Como esses dois vetores têm o mesmo módulo, já daria para eu desenhar o resultante deles. Mas antes eu já vou fazer também o vetor campo elétrico gerado por aquela partícula. Tira uma linha que passa pela partícula e pelo ponto de estudo. O teu vetor vai estar sobre essa linha. Como a partícula é positiva, o vetor é de afastamento. Se eu chamar aquela partícula de partícula C, esse vetor vertical para baixo representa o campo gerado pela partícula C. Agora eu quero fazer a soma vetorial desses três vetores. Está mais confortável eu primeiro somar esses dois, ó. Como os vetores estão origem com origem, eu vou fazer uma pontilhada paralela a um dos vetores, não está bem paralelo. Pontilhada paralela em relação ao outro vetor. E aqui eu vou desenhar o vetor resultante entre o A e o B. Esse vetor vermelho, que é horizontal, ele é o resultante do A e do B. Vou chamar de campo elétrico AB. Observe que quando eu fiz essa resultante, eu não preciso mais me preocupar com as outras partículas. Eu não preciso mais me preocupar com esse aqui, que eu já somei, e nem com aquele vetor ali. Agora eu tenho que somar esse vetor com esse, para achar o vetor resultante. Somando o vetor campo elétrico gerado pela partícula C e os campos elétricos gerados por A e por B, pontilhada paralela, desenho o campo elétrico resultante. Esse aí é o campo elétrico resultante. Como é que eu obtive esse campo elétrico resultante? Na verdade, eu peguei o campo elétrico gerado pela partícula A, somei vetorialmente com o vetor EB e somei vetorialmente com o vetor EC. A seta que aponta na direção dessa que eu desenhei, mais aproximadamente, é a seta de número 2. Seta 2, letra B. Então, ótima questão para revisar como é que se desenha um vetor campo elétrico. Resumindo, como é que se desenha um vetor campo elétrico? Tira uma linha que sai da carga geradora e passa pelo ponto que tu quer desenhar o vetor vai estar nessa linha e vai apontar para longe da carga se a carga geradora é positiva e para a carga se a carga geradora é negativa. E não se esqueçam, a origem do vetor tem que estar no ponto de estudo, não na carga geradora, nunca na carga geradora. Show de bola, ótima questãozinha. Acabou? Não? Sempre 131, já vou voltar ali. Muitíssimo obrigado. Vamos no mesmo
que ele não falou do corpo ainda que gerou aquelas linhas de campo. O que eu sei é que o corpo que gerou essas linhas de campo está para cá, e não é por causa dessas setas. Observa que essas distâncias são menores do que aquelas, tudo bem para vocês? Então eu sei que o campo elétrico está mais forte aqui e está mais fraco ali. Por isso que eu sei que o que está causando isso está para cá. É pela distância entre as linhas e não pelas setas. Então eu também já sei que o cara que está gerando essas linhas de campo é negativo, porque as linhas de campo estão apontando para o corpo. Então tu vê, eu já descobri quem é o cara que está gerando aquela coisa, o cara negativo que está para cá. Mas vamos ver se vai ser necessário realmente saber isso. Em relação ao sentido da força elétrica que atua na carga que exime, a intensidade do campo elétrico E nos pontos A e B e ao sinal da carga do corpo que gerou o campo elétrico, é correto afirmar. Então realmente seria importante a gente reconhecer que o corpo que gerou essas linhas de campo é negativo. Nós já vimos que o campo elétrico no ponto A é mais intenso do que o campo elétrico gerado no ponto B, e isso é representado pela proximidade entre as linhas de campo. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Quanto mais afastada a linha de campo, menos intenso é o campo. E além disso, nós sabemos que partículas positivas são empurradas na direção da linha de campo. Partículas negativas são empurradas no sentido oposto. Vamos ver agora. Letra A. É o mesmo sentido das linhas de campo. Ele está falando da força elétrica. É verdade, a força elétrica é o mesmo sentido das linhas de campo. EA é maior que B. O módulo do campo elétrico em A é maior que o módulo do campo elétrico em B. A carga do corpo é positiva. A carga do corpo que gerou o campo elétrico é negativa. Única falha. Então, é o mesmo sentido das linhas de campo, das linhas de força. EA maior que B. A carga do corpo é negativa. É o item C. O item C é que fala tudo certinho. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Muito bem. 135. Já devo ter te contado isso, mas eu repito. Cara, é claro que eu não quero que tu faça isso, que eu ia ficar muito chateado de tu abandonar a minha aula só porque tu não fez o exercício. Mas eu vou te confessar que no meu terceirão, cara, quando o sujeito ia corrigir um exercício que eu não tinha feito, eu pedia para sair. Professor, posso me retirar? Por favor. Eu ia para a biblioteca estudar. Aí eu tentava o exercício que ele ia corrigir na sala. O ninja saindo da sala, eu pegava o ninja, vem cá, deixa eu ver o teu caderno, deixa eu ver se eu acertei o exercício. Só para não perder um exercício, entendeu? Que já é tão raro a gente ter exercício para fazer, né? Então tu vê, o que eu estou querendo te dizer com essa história? Eu estou querendo te dizer com essa história que se tu não tentou esses exercícios, tu não está aprendendo. Eu não estou falando isso para te ofender, eu estou falando isso para tu acertar na próxima e fazer os exercícios.